entre aqueles que reconheciam o valor extraordinário da palavra do Senhor e que sabiam, como foi dito pelo nosso irmão, que a palavra do Senhor não volta vazia, e que se dedicava de uma maneira muito especial ao estudo da palavra de Deus, esteve um grupo na Inglaterra que ficou conhecido por puritanos. Os puritanos eram cristãos que adoravam a Deus de uma forma diferente da igreja oficial, a igreja anglicana, e que por isso eram perseguidos. Os puritanos tinham um cuidado tão grande da palavra, irmãos, que tinham por hábito, tendo apenas um culto por domingo, por uma questão das dificuldades de deslocação, ouvirem a mensagem e depois voltarem às suas casas. E os pais juntarem a família e tornarem a ler e a estudar e a rever tudo aquilo que tinha sido dito na igreja, para que de forma mais clara ficasse marcado no coração daquela família que tinha estudado. Os puritanos foram muito perseguidos, foram presos, alguns foram mortos, tiveram que fugir da sua terra natal, da Inglaterra, à procura de um lugar onde pudessem ter liberdade para adorar. E foi assim que alguns destes nossos irmãos em Cristo puritanos foram dos primeiros colonos a chegar ao Novo Mundo, aquilo que depois se transformou nos Estados Unidos da América. Ali eles lançaram as bases para uma vida comunitária que tinha como princípio o texto da palavra de Deus. As leis das cidades que foram organizadas por eles eram leis tiradas das Escrituras. E eles procuravam ter um cuidado muito especial sobre aquilo que nós temos estado aqui, domingo após domingo, a ver, os 10 mandamentos. E dentro destes mandamentos, e tendo o cuidado de o fazer e de o seguir estritamente nas cidades que eram regidas pelas leis tiradas da palavra de Deus, dos puritanos, quando alguém cometia adultério, isso era visto com tanta severidade que o adúltero ou a adúltera tinha que, de forma pública e visível, passar a andar com uma letra A, bordada ou costurada na sua roupa. Uma letra A de cor escarlate, que chamasse bastante a atenção. A lei do Senhor era levada a sério. Irmãos, não estou a dizer isso para dizer-vos que nós deveríamos começar a fazer o mesmo, mas apenas para chamar a atenção da diferença que existe entre o tempo que os puritanos viveram e o tempo em que vivemos hoje. Hoje, a realidade é tão diferente que, recentemente, pegando um livro que supostamente foi escrito por pessoas com cursos superiores, com títulos doutorais, e que, trabalhando na área da psicologia, escreveram aquele material para ajudar e a cimentar e a desenvolver os relacionamentos, e em particular é alguém que se apresenta como um conselheiro matrimonial. Este conselheiro matrimonial, doutor, e portanto nós na nossa cultura, desde que haja um DR antes do nome, já achamos que esta pessoa tem todo o direito e o conhecimento da verdade. Este doutor defendia, entre outras coisas, que para um relacionamento conjugal poder ficar estável e manter-se firme durante muitos anos, era bom, de vez em quando, apimentar o relacionamento com uma experiência extra matrimonial. Este indivíduo, com o seu título doutoral, num livro escrito para aconselhar casais, recomendava o adultério, porque achava que ele podia ajudar. Irmãos, nós vivemos hoje uma cultura em que o adultério é cada vez mais aceito como uma coisa normal, principalmente se for cometido pelo homem, é considerado quase uma coisa que tem que ser tolerada, e há locais em que as pessoas se dirigem para os casais poderem ter trocas de parceiros. Esta é a cultura em que nós vivemos hoje. É por isso, irmãos, que cada vez mais, quando olhamos à volta, eu às vezes me pergunto, se estamos mesmo a viver em Lisboa, se estamos mesmo a viver em Portugal, ou se houve algum momento em que as pessoas mudaram o nome e a placa na entrada da cidade para Sodoma e nós não demos por isso. Mas a lei do Senhor não mudou. Está na sua Bíblia. Temos estudado os 10 mandamentos e hoje cabe-nos lembrar aquilo que diz em Êxodo, capítulo 20, verso 14. É tão curto o versículo que se calhar o irmão sabe de cor. É muito simples. Diz apenas: não adulterarás.
não adulterarás. O mandamento do Senhor, dado através de Moisés ao seu povo, dizia respeito a todas as relações sexuais mantidas antes do casamento ou aquelas mantidas por pessoas casadas com outros parceiros que não os seus cônjuges. Não falava aqui, por exemplo, sobre a poligamia, que era algo que Deus não apresentou como plano original, mas que acabou por ser aceito pelo povo de Israel. O que o Senhor proibia era qualquer tipo de relacionamento físico extra-casamento. E esta lei era feita para preservar a santidade da relação mais íntima e pessoal que Deus criou para os seres humanos, o casamento. Provavelmente nós poderíamos ler de uma forma positiva o mandamento que diz não adulterarás e lê-lo da seguinte maneira: preservarás a santidade do casamento. Algumas coisas importantes desta lei, irmãos. Em primeiro, eu quero dizer aos irmãos que é muito claro, é que a lei não está a condenar o ato sexual em si. Já tenho dito aos irmãos e vou repetir, o sexo não é um tabu para os cristãos bíblicos. Não é algo sujo nem maligno. Para algumas pessoas talvez seja difícil que o pastor use esta palavra no púlpito. Acham estranho e ficam incomodadas. Mas, irmãos, foi criado por Deus. A palavra de Deus nos mostra isto de forma muito clara e sem qualquer dúvida. Foi Ele que criou o ser humano com esta possibilidade. Foi Ele que nos fez seres com desejos, com necessidades nesta área. Mas Ele criou-nos desta maneira, para que encontrássemos a plenitude desta necessidade na união matrimonial. O sexo que foi criado para o Senhor e ordenado por Deus ao primeiro casal. O Senhor fez o primeiro casamento e após fazer esse casamento disse ao primeiro casal: multiplicai-vos, multiplicai-vos. O Senhor ordenou que eles tivessem esta experiência. E dentro do casamento, o Senhor o fez para ser uma bênção. Logo, para nós, não há dificuldade em falar deste assunto, se nós queremos ser crentes fiéis, que seguem a Bíblia como nossa regra de fé e prática. O problema, como sempre, foi que o maligno tomou algo que Deus criou e o transformou em algo sujo e mau. O diabo foi adiante e ele conseguiu escravizar o homem a este aspecto da carne e do corpo, sabendo que isto torna o homem fraco, sabendo que isso torna o homem e a mulher impotentes diante dos seus ardis. Através da tentação física, o inimigo tem conseguido prender milhões. E o inimigo ainda foi mais à frente. E ele tomou a palavra amor, uma palavra santa e usada nas Escrituras para descrever a ação de Deus e, a certa altura, para falar da própria essência de quem Deus é, porque João escreveu na sua carta: Deus é amor. O inimigo foi tão longe que ele pegou esta palavra e o associou a esta degeneração daquilo que Deus tinha criado, de tal maneira que até tornou-se difícil usarmos esta palavra, porque ela parece que perdeu o seu valor, a sua santidade. Vamos, irmãos, entender de forma clara. Para nós, cristãos bíblicos, a relação física no contexto do casamento é natural, é necessária, é abençoada. O escritor da carta aos Hebreus disse: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Mas como então evitar este pecado? Que, no entretanto, o mundo vai hoje dizendo que não é pecado, que é uma coisa natural, que nós temos que ser liberados, que temos que agir de acordo com as nossas necessidades, que não devemos nos restringir. Bem, irmãos, a palavra do Senhor, como sempre, nos dá o entendimento e a explicação. E para nós compreendermos o coração desta lei, temos que ouvir aquilo que Jesus disse sobre o assunto. Está lá em Mateus, capítulo 5. E talvez aqui vale a pena o irmão abrir para se recordar. Em Mateus, capítulo 5, o Senhor Jesus repassa aspectos dos 10 mandamentos e explica aos discípulos o coração da lei. E no capítulo 5, no versículo 27, o Senhor Jesus, com toda a autoridade que tinha como Messias enviado, como Deus o Filho e Filho de Deus, diz o seguinte, verso 27 de Mateus 5: ouvistes que foi dito aos antigos: não
cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Com a sua habitual acutilância, irmãos, o Senhor Jesus vai ao coração do pecado. O adultério, acto. O acto de adulterar. É consequência do adultério, pensamento. Do adultério, fantasia. Do adultério, descontrolo dos olhos e impureza da mente. E é por isso, irmãos, que podemos dizer de alguma maneira que o adultério começa, como toda a raiz do pecado, lá no jardim. Começa quando um dia a serpente leva a mulher a olhar, mas a olhar de uma forma diferente. A olhar e a fantasiar aquela árvore e aquele fruto que Deus tinha proibido. A olhar, a fantasiar, a cobiçar, a desejar e a partir daí finalmente a comer. E trazer a consequência do pecado sobre as nossas vidas. Muito antes de o homem pecar, na prática, ele já o fez com os seus olhos, com a sua mente, no seu coração. E aqui novamente, irmãos, nós cristãos, que queremos viver de acordo com aquilo que Jesus ensinou, vamos andar em choque com o mundo, de cabeça para baixo, com aquilo que o mundo diz. Porque o mundo onde nós vivemos hoje, irmãos, diz assim, homem que é homem tem que olhar. Homem que é homem tem que olhar. Não, é homem e não olha. Homem tem que olhar. Homem que é homem tem que acompanhar, tem que virar o seu rosto. Tem que se contorcer para ver a mulher que está passando. Tem que usar a sua imaginação para apreciar a silhueta. E se for desafiado, diante do seu olhar lascivo e maligno, e se for desafiado, vai apenas dizer, não, eu estou só a apreciar, homem que é homem tem que apreciar, isto, o que é bonito foi feito para se apreciar. Meus irmãos, não é isso que a palavra de Deus diz. Não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Pela palavra de Jesus, homem que é homem tem força verdadeira. E a força verdadeira se revela no controle dos olhos. O homem cristão, que é homem de verdade, não é um animal levado pelo simples desejo. Não se comporta como um cão que anda na rua, mas tem capacidade de controlar a sua mente. Respeita a mulher e guarda a sua masculinidade para a sua casa. É fiel ao compromisso que fez com a sua esposa e não põe em causa a sua vida familiar por causa de um simples momento passageiro de prazer. Vamos lembrar, irmãos, que o adultério é pecado contra Deus. Foi isso que José entendeu lá no Egito. Lembram-se quando José foi tentado pela mulher de Potifar? Certamente uma mulher bonita que o tentou de várias maneiras. E quando finalmente José foi levado por ela até ser encurralado, ele disse a ela, eu não posso pecar de maneira nenhuma. E lá em Gênesis ele diz assim, como eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? O Senhor usa no Antigo Testamento a linguagem do adultério para explicar a traição do seu povo com os deuses pagãos. Trata-se de algo muito sério. Irmãos, Jesus foi tão longe, neste texto que acabamos de ler, que Ele nos diz que a nossa própria salvação pode estar em causa dentro desta situação. Ele não está a defender aqui a automutilação. Alguns monges da Idade Média interpretaram esse texto de forma errada e acabaram por se mutilar a si mesmos. Irmãos, é muito simples. É só olhar para o que Jesus acabou de falar e percebemos que Ele não está a promover a automutilação. Porque é muito simples. A mutilação não resolve nada daquilo que se passa dentro da cabeça. Alguém pode se mutilar e continuar com a sua mente suja. Portanto, não resolve nada mutilar-se. O que Jesus está tentando é fazer uma comparação hiperbólica, que era o que Jesus fazia muitas vezes. Ser radical para que nós possamos entender. Ele diz, olha, é preferível sofrer fisicamente algo tão doloroso quanto se mutilar, do que deixar-se ser dominado por este pecado. Porque se você deixar dominar pelo pecado, vai acontecer algo muito mais doloroso, que é você ficar afastado de Deus e ficar condenado.
A lei sobre o adultério, irmãos, era muito mais profunda do que o simples ato em si, mas era a preservação do casamento e da santidade da relação matrimonial. Homens e mulheres estão ambos envolvidos nisto? Porque normalmente quando lemos esta lei parece que ela diz respeito apenas aos homens. Mas não diz, irmãos. É para toda a gente. Ela não está aqui limitada. Os homens são responsáveis, sobretudo no sentido de guardar a sua vista, a sua visão, os seus olhos, aprendendo a controlar o seu olho e a preservar a sua mente pura. O homem cristão encontra no casamento e na sua esposa a satisfação natural do desejo que Deus colocou no seu corpo. E o encontra numa relação perfeita de corpo, alma e espírito. A mulher cristã deve olhar para este mandamento com igual cuidado e preservar a sua mente da fantasia, que hoje parece também tão comum e tão estimulada, de imaginar como seria se eu tivesse um outro marido, como seria se eu tivesse um outro companheiro. Porque este tem tantos defeitos. Se o pastor soubesse, este tem tantas falhas. Não custa nada, estou só aqui a imaginar como seria. Aquele fulano parece tão simpático, tão cordial, tão educado, tão cavalheiro, e de repente o marido tem tantas falhas. Não nos enganemos, meus irmãos. Todos nós temos muitas falhas. Todos nós temos muitas falhas. Mas a fantasia, seja ela masculina ou feminina, é apenas um engano do inimigo. Porque é assim que ele trabalha. Que nos desvia da confiança no Senhor. Porque a confiança que nós devemos ter no Deus é inclusive de que Ele nos dará aquilo que nós precisamos e desejamos quando nós somos fiéis dentro dos limites saudáveis que Ele mesmo estabeleceu. O adultério vai ao coração do casamento, ele destrói a confiança, ele quebra a fidelidade, ele esmaga a inocência, ele suja a pureza daquilo que Deus nos deu de tão valioso. Logo, este pecado dizia respeito ao plano de Deus, à instituição base para a sociedade, que é o casamento, e à família. E é por isso, irmãos, que nós falamos com tanta ênfase da importância desta lei. Como temos visto com todos os mandamentos, este mandamento era um mandamento dado não para limitar o povo, mas para libertá-lo. Veja, irmãos, este mandamento era um mandamento que protegia o povo. Este mandamento protegia o casamento, porque impedia que o casamento se dissolvesse. Este mandamento protegia o coração do nosso cônjuge do sofrimento, da mágoa e da perda de confiança. Este mandamento protegia os filhos de uma família desfeita. Este mandamento protege-nos a nós de ser levados por fantasias que nos fariam cair e que, no fundo, descobriríamos que eram apenas isto, fantasias vazias. Este mandamento nos liberta das tensões e das dúvidas que estragariam os nossos relacionamentos. Faz com que vivamos vidas mais saudáveis, confiáveis. Ajuda-nos a manter a mente e o coração puros, que são essenciais para a vida com Deus. Porque a palavra do Senhor diz: buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos rogar, irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos dê mentes e olhos puros. Vamos entrar nesta batalha, porque é uma batalha, é uma luta. Vivemos, vou repetir, numa sociedade que não olha de forma nenhuma como aquilo que eu acabei de dizer aos irmãos, que rirá deste discurso e dirá que isto é apenas uma tolice castrante e limitante da religião cristã, não entendendo o valor nem do casamento e nem da família, mas apenas buscando o entretenimento e o prazer passageiro, porque a vida de hoje parece que é feita para apenas se gozar. Irmãos, não é isso que a palavra nos ensina. A Bíblia nos diz que nós fomos criados para amar a Deus e amar ao próximo. E o próximo mais importante que o Senhor coloca na nossa vida é o nosso cônjuge. E amar não significa tirar dele prazer ou encontrar nele a nossa satisfação, mas ser uma bênção para esta pessoa. Dar a ela o amor que precisa. Fazer com que essa pessoa a quem nós comprometemos a nossa vida possa ter o de melhor que nós podemos contribuir. Vamos ter a certeza, irmãos, que nesta luta nós temos um grande aliado para derrotar o mal.
O nosso aliado é nada mais, nada menos do que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou, entre outras coisas, o homem, a mulher, o casamento e a família. Ele é o nosso aliado. Vamos ser perseverantes nesta luta para preservar os nossos casamentos e as nossas famílias. Vamos contrariar a falsidade, a mentira e a fantasia do mundo. Vamos pedir a Deus a capacidade de nos mantermos puros e obedecer ao 7º mandamento. Preservarás a santidade do casamento. Que assim seja, por cada um de nós. Amém.